Lição 20. Esperamos poder abordar, sem mais delongas, a telepatia, a clarividência e a psicometria, mas, antes disso, o leitor terá de permitir-nos uma digressão, permitir-nos que examinemos outro assunto. Temos plena consciência de que você está a pensar, a esta altura, que nos desviamos do assunto, mas isso é deliberado, sabemos o que pretendemos, e muitas vezes serve para você que chamemos a sua atenção para um tema e depois prossigamos para outra coisa, que seja muitíssimo necessária como alicerce. Vamos tornar claro, agora, que as pessoas desejosas de se tornarem clarividentes que querem ser telepatas e possuir capacidade psicométricas terão de caminhar devagar. Você não pode forçar o desenvolvimento além de um certo limite. Se levar em conta o mundo da natureza, descobrirá que as orquídeas exóticas são realmente plantas de estufa, e se o seu desenvolvimento for forçado, nesse caso, apresentarão flores fragilíssimas. O mesmo se aplica a todas as coisas cujo crescimento tenha de ser estimulado artificialmente, ou que tenham seu crescimento forçado. As plantas de estufa não são resistentes, e caem vítimas de todas as espécies de enfermidades mais fortes. Queremos que você tenha uma dose muito sadia de telepatia, queremos que consiga ver no passado pela clarividência e queremos que esteja em tal posição que possa apanhar uma pedra, por exemplo, na praia, e dizer o que aconteceu à mesma no decorrer dos anos. É possível a um psicometrista ser realmente bom, e como sabe, apanhar um artigo ou objeto na praia que não tenha sido tocado pelo homem e ver mentalmente com completa clareza o momento em que aquele fragmento de pedra talvez se encontrasse sendo parte de uma montanha. Isto não é um exagero, mas uma coisa comum e muito fácil, quando se sabe como. Vamos então lançar um bom alicerce, porque não se pode construir uma casa sobre as areias movediças e contar que ela dure muito tempo. Ao falar dos nossos alicerces, digamos de início que a serenidade e a tranquilidade internas são duas das pedras fundamentais do nosso alicerce, pois quem não tiver tranquilidade interna não poderá obter grande êxito na telepatia ou na clarividência. A tranquilidade interior é uma necessidade das mais definidas para quem vai progredir para além das etapas primárias mais elementares. Os seres humanos são, sem dúvida, uma massa de emoções em conflito. Olhamos ao redor e vemos gente apressada na rua, seguindo aceleradamente nos seus automóveis, ou em fila para apanharem algum transporte. E vem então a corrida de último instante às lojas, para obter artigos antes que as mesmas se fechem para o fim de semana. Estamos sempre destemperados, fervemos e fervilhamos, e os nossos cérebros emitem fagulhas de raiva e frustração. Com frequência encontramos-nos irritados, e podemos verificar que nos encontramos sob tensão, e surgiram singulares pressões dentro de nós. Nessas ocasiões, achamo-nos capazes de explodir. Sim, isso seria quase possível, mas de nada ajudará no terreno da pesquisa esotérica, se alguém tiver ondas cerebrais tão descontroladas que impeçam a recepção dos sinais que chegam, e os sinais chegam o tempo todo, vindos de toda parte e de todas as pessoas, e se abrirmos as nossas mentes, recolheremos, compreenderemos tais sinais. Você já procurou ouvir o rádio, durante uma tempestade de relâmpagos? Já tentou observar algum programa de televisão, enquanto algum idiota estacionava logo à frente da sua janela, e você recebia a ignição daquele automóvel como clarões em zigue-zague, no ecrã do televisor? Talvez já tenha tentado ouvir uma estação distante, sobre o grasnido e estalido da estática gerada por uma tempestade elétrica. Não é fácil. Alguns de nós achamos-nos interessados na recepção de ondas curtas, e ouvimos todo mundo, recebemos as notícias de países diferentes, escutamos música de diversos continentes. Se você já tem experiências no trabalho de ondas curtas, e ouviu lugares distantes, saberá como é difícil às vezes entender a conversa, devido a todas as interferências causadas pela 87 estática, tanto a feita pelo homem quanto a natural. Os ruídos de ignição dos automóveis, ou motas, os estalidos do termostato no frigorífico, ou talvez alguém brincando com a campainha da porta, exatamente quando queremos ouvir. Ficamos cada vez mais irritados quando procuramos nos concentrar e receber a mensagem do rádio. A menos que consigamos nos livrar dessa estática na nossa própria mente, vamos ter dificuldades com a telepatia, pois o ruído que um cérebro humano emite é muito pior do que o produzido até mesmo pelo automóvel mais enguiçado.
Você pode achar que isto é um exagero, mas à medida que os seus poderes aumentem nessa direção, perceberá que até fomos moderados nesta afirmação. Vamos desenvolver este tema um pouco mais porque queremos ter a completa certeza do que estamos a fazer antes de o fazermos. Precisamos de ter a completa certeza dos obstáculos à nossa frente, porque enquanto não os conhecermos não os conseguiremos ultrapassar. Examinemos a questão por um ângulo diferente. É bastante fácil telefonar de um continente para outro, desde que haja um cabo submarino adequado, estendido por baixo do oceano. A linha telefônica transatlântica que vai, digamos, da Inglaterra a Nova York, ou de Adelaide a Inglaterra, serve para exemplificar. Utilizando essas linhas telefônicas que passam sobre a água, ainda assim recebemos interferências de linhas. Às vezes haverá também um enfraquecimento, mas de um modo geral dá para percebermos muito bem o que esteja a ser dito. Infelizmente, grande parte do mundo não se encontra ligado por cabos telefônicos. Em certas regiões, como entre Montreal e Buenos Aires, não existem cabos telefônicos, mas há umas coisas abomináveis, chamadas elos de rádio. Essas engenhocas, horríveis jamais, deveriam ser distinguidas pelo nome de telefones, porque utilizá-las parece constituir uma façanha, um autêntico feito de resistência. A fala é frequentemente baralhada, tornando-se irreconhecível, cortada, as altas frequências são cortadas e as baixas frequências cortadas também, e assim é que ao invés de se obter um tom de voz humano, que possamos compreender, recebemos um som monótono que dá a impressão de ter sido vomitado, sem qualquer inflexão por algum robô. Esforçamo-nos o mais o que podemos para compreender o que é dito, mas durante todo o tempo se apresenta uma desvantagem ainda mais séria. É preciso continuar a falar sem parar, ainda que não tenha mais anda a dizer, para manter aberto o circuito. A isso, adiciona-se o facto de que há estática, já mencionada por nós, bem como diversas refrações e reflexos, vindos das diversas camadas ionizadas em volta da Terra. Mencionamos tudo isto para mostrar que mesmo com o melhor equipamento da Terra, a fala pelo radiotelefone é uma questão de sorte. Escrito em 1965, e na experiência do autor, tem sido mais de falta de sorte. Pessoalmente, achamos que a telepatia é muito mais fácil do que um radiotelefone. Você pode imaginar o motivo pelo qual continuamos a escrever sobre rádio, eletrônica e eletricidade. A resposta está em que o cérebro e o corpo geram eletricidade. O cérebro e todos os músculos emitem eletrões pulsantes que são, na verdade, o programa de rádio do corpo humano. Grande parte do comportamento do corpo humano, e grande parte dos fenômenos da clarividência, telepatia, psicometria e tudo mais, pode ser muito facilmente compreendida, usando-se referências à ciência do rádio e eletrônica. Estamos tentando facilitar desta forma para você, e vamos pedir-lhe que leve em conta, com muito cuidado, toda esta questão a respeito da eletrônica e rádio, porque ela significa muito para você, principalmente se estudar eletrônica. Quanto mais estudar rádio e eletrônica, tanto mais facilmente progredirá no seu desenvolvimento. Os instrumentos delicados precisam ser protegidos contra choques. Você não poderia compreender que um receptor de televisão, de elevado preço, fosse atirado de um lado para outro, nem compreenderia que um relógio caro fosse atirado contra a parede. Nós temos os receptores mais caros de todos, os nossos cérebros, e se vamos utilizar o receptor com o melhor efeito, temos de protegê-lo contra o choque. Se vamos deixar ficarmos agitados ou frustrados, nesse caso vamos criar um tipo de onda, dentro de nós, que inibirá a recepção de ondas externas. Na telepatia, temos de nos manter tão calmos o quanto possível, pois de outra 88 forma estaremos a perder o nosso tempo ao tentar fazer qualquer tentativa de receber os pensamentos de outros. Nas primeiras vezes, não obteremos grandes resultados na telepatia. Assim sendo, vamos nos concentrar na tranquilidade. Sempre que pensamos, geramos eletricidade. Se pensarmos com calma e sem qualquer emoção forte, a nossa eletricidade cerebral seguirá uma frequência bastante suave, sem picos altos e sem vales profundos. Se tivermos um pico alto, isto quererá dizer que algo está a interromper o suave teor dos nossos pensamentos. Precisamos estar certos de que não sejam geradas voltagens excessivas, e nada que possa causar alarme ou desânimo deve ser
permitido nos nossos processos de pensamento. A todos os momentos, devemos cultivar a tranquilidade interior, cultivar formas de estar tranquilas. Não há dúvida de que seja irritante, se alguém está a pendurar a roupa para secar e o telefone toca, quando se tem as mãos cheias de roupas úmidas. Não há dúvida de que a irritação é terrível, quando se perde a compra especial da semana na loja local, mas todas essas coisas são muito terrenas, elas não nos ajudam, em absoluto, quando deixamos este mundo. Quando terminarmos a nossa estadia na Terra, não terão grande importância, e mesmo se alguma tiver, de que servirá saber se comprávamos nos grandes supermercados ou no homem pequenino da loja da esquina. Vamos repetir mais uma vez, caso você não tenha lido antes, que não podemos levar um só vintém conosco para a vida futura, mas podemos levar e levamos todo o conhecimento que tenhamos adquirido, pois a essência deste lado e de tudo quanto aprendemos na Terra é o que faz de nós aquilo que vamos ser na vida seguinte. Assim sendo, concentremo-nos no conhecimento, nas coisas que poderemos levar. Atualmente, o mundo está tomado pela loucura do dinheiro, pelo desejo de posse. Países tais como o Canadá e os Estados Unidos da América estão vivendo sobre um falso padrão de prosperidade, todos parecem endividados, todos apanham dinheiro emprestado às companhias de financiamento, outro nome para o antigo emprestador de dinheiro, agora cheio de cromados. As pessoas querem automóveis novos, cada qual mais vistoso do que o do ano anterior. Elas correm de um lado para o outro, e não têm tempo para as coisas sérias da vida, estão a afugentar todas as coisas que não lhes interessam. As únicas coisas que interessam são as que aprendemos, levamos conosco todo o conhecimento adquirido durante nossa estadia aqui na Terra, e deixamos para trás, se tivermos algum, o dinheiro e as posses, para que outros os esbanjem. Assim sendo, temos que nos concentrar nas coisas que serão realmente nossas, no conhecimento. Uma das maneiras mais fáceis de adquirir tranquilidade é o de respirar de acordo com um padrão regular. A maioria das pessoas, infelizmente, respira de um modo que pode ser chamado suga-sopra, e sempre por aí anda cansado, praticamente matando o cérebro mediante a fome de oxigênio. Parecem pensar que o ar foi racionado, e que precisam engoli-lo e expulsá-lo à força. Parecem julgar que o ar inalado está quente ou qualquer coisa parecida, pois mal acabou de entrar e já se mostram aflitas por livrar-se dele, e receber a dose seguinte. Devemos aprender a respirar devagar e profundamente. Devemos assegurar-nos de que todo o ar estagnado seja retirado dos nossos pulmões. Se respirarmos apenas com a parte superior dos pulmões, o ar que se acha no fundo torna-se cada vez mais estagnado. Quanto melhor for nosso suprimento de ar, tanto melhor será a nossa força cerebral, pois não podemos viver sem oxigênio, e o cérebro é a primeira coisa a sentir falta do oxigênio. Se o nosso cérebro for privado da quantidade mínima de oxigênio, sentimos-nos cansados, sonolentos, tornamo-nos lentos nos movimentos e achamos ser difícil raciocinar. Às vezes, também, descobrimos que estamos com fortes dores de cabeça, mas se formos para o ar puro, este cura a dor de cabeça, o que também prova que necessitamos de muito oxigênio. Um padrão de respiração regular abranda as emoções perturbadas. Se você estiver a se sentir com um mau gênio, fora de esquadria, e realmente sente o desejo de cometer uma inalação por alguns segundos. Depois, deixe-a sair calmamente e pare alguns segundos antes de voltar a inspirar. Faça isso algumas vezes, e descobrirá que pode se acalmar mais depressa do que alguma vez julgou ser possível. Não sugue o ar, tão depressa quanto puder, e depois o expulse com idêntica rapidez. Aspire lentamente com firmeza e pense, como realmente acontece, que está inalando vida e a própria vitalidade. Vamos dar-lhe um exemplo. Comprima o peito e procure expelir tanto ar quanto for possível, forçando os pulmões de um modo a que, se o desejar, a sua língua fique para fora, de tanta falta de ar. E então, por uns 10 segundos, encha inteiramente os pulmões, expanda o peito, dê entrada a tanto ar quanto puder, e depois mais um pouquinho. Quando tiver dado entrada a tanto ar quanto lhe for possível, segure-o por 5 segundos, e após esses 5 segundos deixe-o sair, devagar, tão devagar que leve pelo menos 7 segundos para livrar-se de todo o ar que tem no peito. Expire completamente, force os músculos para dentro para expulsar tanto ar quanto puder. Depois, recomece o processo.
Será uma boa ideia se o fizer meia dúzia de vezes e depois você descobrirá que as suas frustrações e mau gênio terão desaparecido e ir-se a sentir muito melhor por dentro. Além disso, você descobrirá que está a começar a obter tranquilidade interior. Se você vai a uma entrevista ou a um encontro com uma verdadeira importância, antes de chegar ao local onde ela se efetuará, respire fundo algumas vezes. Descobrirá que a sua pulsação que está disparada diminuirá, e descobrirá que estará com mais confiança, tem menos com que se preocupar, e com isso a pessoa que o vai entrevistar ficará com uma boa impressão da sua aparência e a sua óbvia autoconfiança. Experimente. Há um chocante número de frustrações e irritações na vida cotidiana, e essas coisas revelam-se realmente muito daninhas. A civilização é o oposto a isso. Quanto mais a pessoa se envolve com os entraves da civilização, tanto mais dificuldade encontra em obter a paz. O homem ou mulher que viva no centro de uma grande cidade está muitas mais vezes mais irritado do que o homem ou mulher que viva no interior. Por isso, cada vez mais é mais importante algum controle sobre as emoções. As pessoas que se encontram frustradas e irritadas descobrem que os seus sucos gástricos tornam-se cada vez mais concentrados. Esses sucos naturalmente são ácidos, e à medida que se tornam mais concentrados, eles fervem dentro de nós, chegando mais tarde a um tal grau de concentração que o revestimento interno do nosso estômago, ou de outros órgãos, não conseguirá mais resistir aos ataques do ácido forte. Pode acontecer que algum setor do nosso revestimento interno seja mais fino do que o resto. Talvez tenhamos alguma falha interna, ou algum bocado mais duro de um alimento que engolimos poderá ter causado uma leve irritação no estômago. É quando o ácido encontra lugar para trabalhar. Trabalha sem cessar nesse lugar mais fino, ou ponto irritado, e com o tempo penetra na camada protectora e dentro de nós. O resultado é uma úlcera gástrica que nos leva a um considerável desalento e dor. Como você provavelmente já ouviu dizer, as úlceras gástricas são conhecidas como o padecimento das pessoas irritáveis e nervosas. Vamos meditar sobre todas essas irritações. Você pode estar a imaginar aonde poderá conseguir o dinheiro para pagar a conta do gás, ou o motivo pelo qual o funcionário que faz a medição da luz vem à sua porta, quando você está ocupado com outra coisa. Poderá imaginar o motivo pelo qual tantas pessoas tolas lhe enviam circulares idiotas pelo correio. Por que lançá-las fora? Por que não deixar que o remetente as destrua, poupando-lhe esse trabalho? Bem, calma, pense para si mesmo, faça a si próprio uma pergunta. Isto terá importância dentro de 50 ou 100 anos. Sempre que ficar frustrado, sempre que se achar quase subjugado pela pressão da vida comum e cotidiana, quando julgar que vai submergir nos seus próprios problemas e dificuldades, pense nisso outra vez, pense, será que alguma destas coisas, qualquer uma destas preocupações, será importante daqui a 50 ou 100 anos? Esta era de civilização, como a chamam, é realmente muito penosa. Tudo, 90, conspira para nos levar a formar ondas cerebrais e naturais, tudo conspira para fazer com que estranhas voltagens sejam geradas dentro das nossas células cerebrais. Normalmente, quando alguém pensa, há um padrão bastante rítmico de ondas cerebrais que os médicos podem gravar com instrumentos especiais. Se as ondas cerebrais seguirem um determinado padrão, afirmam que estamos com alguma doença mental, de modo que quando uma pessoa apresenta uma doença mental, provavelmente a primeira coisa a ser feita é registrar as ondas cerebrais, para ver quanto divergem do normal. É um facto conhecido dos orientais que se uma pessoa conseguir subjugar as ondas cerebrais anormais, a lucidez regressa. No Extremo Oriente, existem diversos métodos que são utilizados pelos sacerdotes médicos, pelos quais as pessoas atingidas, as pessoas que tenham alguma doença mental, podem ser ajudadas a restaurar as suas ondas cerebrais, levando-as de volta à normalidade. As mulheres, particularmente durante a menopausa, encontram-se sujeitas à geração de uma forma ondular diferente dentro do cérebro. Isso, naturalmente, é devido ao facto de que, durante a menopausa, diversas secreções são eliminadas ou desviadas para outros canais. Em geral, a mulher deu ouvidos a um bom número de histórias, coisas de velhas esposas de modo que a leva realmente a chegar a maus momentos, por crer com firmeza que irá encontrar dificuldades, encontra-as. Não há necessidade de transtorno algum durante a
Menopausa, se a mulher estiver devidamente preparada. Os casos mais infelizes são os de mulheres que efetuaram uma operação chamada histerectomia. A histerectomia é uma operação pela qual a menopausa é trazida à força, por meios cirúrgicos. Reconhece-se que este é o motivo secundário, pois a operação efetua-se geralmente com algum propósito específico, como a doença, mas o resultado final vai dar ao mesmo. A mulher faz a operação. A histerectomia, e é o término repentino do modo de vida anterior, bem como o desvio repentino de hormonas essenciais, etc., causa uma tempestade elétrica muito forte no cérebro, o qual por algum tempo pode torná-la mentalmente instável. Um tratamento adequado e compreensão solidária podem realmente ajudar a curar a pobre sofredora. Mencionamos este facto apenas para indicar que o corpo é um gerador elétrico, e é muitíssimo especial manter este gerador em constante produção, porque se conservarmos constante esta produção pode-se dizer que dispomos de tranquilidade, mas se a produção for perturbada e variar, por causa de preocupações ou certas operações, nesse caso a tranquilidade é temporariamente perdida. É certíssimo, porém, também seja recuperável. Voltemos, entretanto, ao nosso período de 50 ou 100 anos. Se fizermos o bem a alguém, isso será algo que terá importância dentro de 50 ou 100 anos, porque se fizermos o bem, melhoramos a visão de alguém, exatamente como, se fizermos o mal a alguém, reduziremos a visão. Quanto mais bem fizermos aos outros, tanto mais ganharemos. Para nós próprios. Aí temos uma lei oculta, a de que não se pode receber, a menos que esteja pronto a dar antes. Se você der, quer em serviço prestado, dinheiro ou amor, receberá em retorno o serviço prestado, seja dinheiro ou amor, e não importa o que se dê, não importa o que se receba, tudo tem de ser pago com o tempo. Se você receber um acto de bondade, tem de praticar uma ação de bondade, mas isso não será examinado nesta lição, pois voltaremos a tratar deste assunto com mais pormenores, ao examinarmos o karma. Assegure-se de que se mantém calmo, tome o cuidado de deixar-se ficar tranquilo. Compreenda que todas essas pequenas restrições, todas essas interrupções chatas quando estiver atenta a raciocinar ou a tentar fazer algo não terá nenhuma importância. Dentro de alguns anos, são alfinetadas e irritações minúsculas, e devem ser relegadas à sua correta posição, como sendo meros incômodos e nada mais. A tranquilidade interior, a paz e a serenidade estão à sua espera, se você as aceitar. Tudo o que tem a fazer é respirar, de modo a que o cérebro receba a quantidade máxima de oxigênio, e pensar que todas essas pequenas, tolas irritações não terão nenhuma importância dentro de meio século. Você verá então qual é a ausência de importância que elas realmente têm. Compreendeu a qual é o ponto que pretendemos chegar? Estamos a procurar mostrar-lhe que a maior parte das grandes preocupações simplesmente não tem sentido. Se temos algo a ameaçar-nos, iremos. 91. Recear que alguma coisa desagradável possa vir a ocorrer, entramos num frenesi de medo, e andamos por aí em tal estado que mal sabemos se estamos de cabeça para baixo, ou andando sobre os pés. Mas logo descobrimos que os nossos medos eram injustificados, que nada aconteceu. Todo medo foi por nada. Ficamos com uma mistura de adrenalina dentro de nós, toda pronta a nos galvanizar para a ação, e então, quando o medo passa, a adrenalina tem de ser dissipada, o que nos faz sentir muito enfraquecidos, podemos até tremer com a reação. Muitos dos homens mais famosos do mundo já disseram que as suas principais preocupações jamais se materializaram, mas que continuaram escravizados por elas, para descobrirem, depois que haviam perdido o seu preciso tempo com isso. Se você estiver preocupado, não estará tranquilo. Se estiver agitado, não poderá ter a serenidade interior e, ao invés de se encontrar capacitado a receber uma mensagem telepática, estará irradiando, transmitindo uma mensagem inteiramente caótica de frustração, que não apenas impede a sua própria recepção de mensagens telepáticas, mas também impede as recepções a uma boa distância ao seu redor. Assim sendo, para o seu próprio bem, e para o bem dos outros, pratique o comedimento. Mantenha-se calmo. Lembre-se outra vez de que todas essas irritações de menor importância são realmente irritações de menor importância, somente isso. Elas são enviadas para experimentá-lo, e certamente conseguem. Pratique a serenidade, pratique a visão das suas dificuldades pela perspectiva correta. Pode
ser irritante descobrir que você não conseguirá ir ao cinema esta noite, principalmente porque é esta última vez que determinado filme estará a ser exibido, mas afinal de contas isso não tem assim tanta importância. É importante, isso sim, que você aprenda, que você progrida, porque quanto mais aprender agora, tanto mais levará consigo para a vida seguinte, e quanto mais conhecimento levar para a vida seguinte, tanto menor o número de vezes que terá de voltar a este velho e melancólico mundo, que é este. Sugerimos que você se deite e coloque-se à vontade. Deite-se e remexa-se um pouco, de modo a que nenhum músculo ou parte do corpo fique em tensão. Entrelace ao de leve as mãos, respire fundo e de uma maneira regular. Enquanto respirar, pense em ritmo coordenado com a respiração. Paz, paz, paz. Se praticar isto, descobrirá que uma sensação realmente divina de paz e tranquilidade apoderar-se-á de você. Mais uma vez, expulse todos e quaisquer pensamentos que se intrometam a criar discórdia, concentrando-se sim somente na paz, na tranquilidade e em calma. Se você pensar na paz, terá paz. Se pensar em calma, terá calma. Vamos dizer-lhe, para concluir esta lição, que se as pessoas dedicassem 10 minutos em cada 24 horas a isto, os médicos não teriam tantas doenças para tratar.